Vamos para mais uma aula de física do curso ESAT e nesse vídeo nós vamos estudar o lançamento horizontal, que é um lançamento que te cobra conhecimento tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniformemente variado. Então vamos imaginar você dando um impulso num corpo, tá? De uma certa altura, mas sem ação gravitacional. Vamos dizer que você está num local sem gravidade. Vamos imaginar que de uma certa altura você deu um impulso no corpo, mas eu não tenho uma ação gravitacional. Ou seja, esse corpo ele não vai ter peso. Eu vou medir o peso dele se eu pegar a massa vezes gravidade, mas se não tiver gravidade, a gravidade for zero, o que vai acontecer com esse corpo? Você vai lá, dar um impulso nele e com certeza ele vai ter um movimento retilíneo e uniforme. A velocidade que ele ganhou quando você deu um impulso nele vai se manter constante. Mas agora vamos imaginar a situação real. Qual? Eu vou dar um impulso no corpo e agora eu vou considerar a gravidade. Quando eu fizer isso, com certeza esse corpo ele vai para a frente e para baixo. Se eu der um impulso no corpo, ele vai seguir uma trajetória que é um pedaço de parábola, tá bom? Então, o movimento dele vai ser um movimento de uma trajetória parabólica. Professor, quais os tipos de movimento que nós temos aí? Para frente eu já sei que o movimento é uniforme. Só que para baixo tem aceleração. Então, o movimento vai ser uniformemente variado, ok? Como assim o movimento para frente, professor, será um movimento uniforme? Se eu pegar e dividir esse movimento contando sempre de 1 em 1 segundo, ou seja, depois de 1 segundo o corpo vai estar nessa posição, depois de mais 1 segundo o corpo estará nesta posição, e o impulso que ele recebeu vai fazer com que ele percorra espaços iguais em intervalo de tempos iguais quando eu estiver analisando a horizontal. Se eu analisar só a horizontal, a distância que ele está percorrendo a cada segundo para frente não muda se eu desconsiderar a resistência do ar. Então, desconsiderando a resistência do ar, todas essas distâncias são iguais, mostrando que realmente, para frente, a velocidade não muda. Se você percorre espaços iguais, em intervalo de tempos iguais, a velocidade não está mudando. Só que isso se eu estiver analisando a horizontal. O que acontece, professor, se eu estiver analisando a vertical? Se eu estiver analisando a vertical, a coisa muda. Por quê? Porque você está descendo distâncias, tá? Nesse movimento que nós temos na vertical, você está descendo distâncias cada vez maiores. Como aqui eu já representei por D o movimento, né, a distância que eu percorro na horizontal, vamos usar uma outra letra aqui para vertical. Vou usar Y. Se eu usar Y aqui não será Y. Aqui será maior que Y. Aqui também não será Y, será maior que Y. Então, os espaços estão ficando cada vez maiores. Então, cuidado. No lançamento horizontal, o fato de você estar indo para baixo não interfere no seu movimento para frente. Lembra que eu primeiro mandei vocês imaginarem uma situação sem a gravidade? Sem a gravidade, você ia ter só movimento uniforme. Movimento em linha reta e com velocidade constante. Quando eu ligo a gravidade, né, se eu pudesse ligar e desligar a gravidade, quando eu ligo a gravidade, ele começa a ter peso e começa a descer. Só que o fato dele estar descendo não vai interferir naquele movimento que a gente pensou no início, que ele vai ter velocidade constante para frente. Isso vai acontecer mesmo tendo gravidade. Na horizontal, a velocidade não vai mudar. Por isso que o vetor velocidade da horizontal que eu desenhar no começo, essa velocidade que eu vou chamar de Vx,
ela vai ficar o tempo todo com o mesmo tamanho, não muda essa velocidade. Então, essa velocidade é constante. E vocês sabem que velocidade constante é quando nós temos movimento uniforme. Ele vai chegar no chão, tocar o chão, ainda com essa velocidade para frente. Essa velocidade não muda. Mas, para baixo, o vetor velocidade não existia aqui no começo para baixo. O VY para baixo no início, que nós chamamos de VOY, ele é zero. Só que a velocidade que ele vai adquirir um segundo depois vai ser um pouquinho maior. Vai ser um pouquinho maior. Um pouquinho quanto, professor? 10. Ou seja, você sabe que como a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado próximo da superfície da Terra, a cada segundo você ganha 10 unidades de velocidade. Então nós vamos ter o que, professor? Que aqui a velocidade é 0, logo a velocidade aqui será 10. Professor, e aqui? Mais um segundo depois, a velocidade ficou um pouquinho maior e essa velocidade vale 20. Próximo de tocar no chão, na iminência de tocar no chão, ele toca o chão com uma velocidade para baixo igual a 30. Então tá aí as velocidades aumentando de 10 em 10, simplesmente porque a aceleração escalar ela tem o mesmo valor da gravidade. E nesse caso, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça a interpretação da aceleração. Significa que nós temos 10 metros por segundo. Com a interpretação, professor, que a cada segundo a velocidade sofre uma variação de 10 unidades. Então, professor, passou um segundo, aumentou 10. Mais um segundo, aumentou mais 10. Mais um segundo, aumentou mais 10. Para baixo, só que para frente a velocidade não muda. Não esqueça. A parte mais importante que você tem que ter aqui no lançamento horizontal é saber que o fato de você estar indo para baixo não interfere no movimento que você tem para frente. Ok? Prontinho. Vamos imaginar outra situação? Vamos voltar um pouquinho na aula de queda livre. Você tinha um objeto em uma certa altura. E eu sei que a gravidade aponta para baixo, também sei o módulo dela. É de 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, e o espaço você vai adotar para onde? Para baixo também. Sempre eu adoto para baixo quando eu for queda livre, professor? Não, o espaço você que escolhe, tá? Simplesmente para baixo fica mais fácil, porque é uma queda. Fica mais fácil de analisar assim, tá bom? Então nós temos aqui a posição inicial. Vou dizer que a nossa posição inicial é 0. E a posição final já foi a altura que ele percorreu, né, professor? A posição final. E quem é, professor? A variação de espaço. A variação de espaço é a altura. Prontinho. Foi solto do repouso, tá? Foi solto do repouso. Velocidade inicial é 0. Movimento é uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado. Então, a equação, né, a função horária do espaço é S igual a SO mais VOT mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Se eu jogar o SO para o primeiro membro, vai ficar S menos SO, variação de espaço. Velocidade inicial, eu sei que é 0, tempo. Aceleração da gravidade é 10, vamos já substituir. E eu tenho que S menos SO é a altura. Velocidade inicial é 0, vai zerar isso. Aceleração da gravidade, no lugar do A vou botar G, é aceleração G dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a equação que nós temos para movimento uniformemente variado, sempre que a velocidade inicial for 0 e a posição inicial também for 0. Vai ficar a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, é a distância que você percorre. E essa distância eu chamei de h, só para esse caso de queda livre. Só que você tem que entender que essa queda aqui vai continuar mesmo que o lançamento seja horizontal.
Então, eu continuo podendo utilizar esta equação. E você lembra que eu dei uma dica para queda livre para você? Vamos fazer aqui meio pelos extremos. A gravidade vezes t ao quadrado é igual ao dobro de quem? Da altura. Passo a gravidade dividindo, eu vou ficar com t ao quadrado igual a 2h sobre g. Olha só, aquela dica quente que eu dei para vocês, que eu pego o dobro da altura e divido pela gravidade por 10, ou seja, eu pego o dobro da altura e desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Deslocar a vírgula uma casa para a esquerda significa dividir por 10. Ok, professor. E no final, tiro a raiz quadrada. Então, galerinha, o tempo de queda vai ser o dobro da altura, desloca a vírgula uma casa para a esquerda e calcula a raiz quadrada. Essa equação de queda, tempo de queda, eu também vou utilizar no lançamento horizontal, porque, como eu disse no começo da aula, o movimento que você tem para baixo não interfere no movimento que você tem para frente, e nem o movimento que você tem para frente interfere no movimento que você tem para baixo. Esses movimentos são independentes. Você está indo tanto para frente quanto para baixo de forma independente, tá? Então vamos lá. Se um corpo for solto de uma altura de 45 metros, qual é o tempo que ele leva para cair, professor? Pega o dobro da altura, que dá 90, divido pela gravidade, significa cortar o zero, e agora eu uso uma raiz, porque o tempo estava ao quadrado. Então, nós vamos já calcular aqui a raiz, cortando o zero, para ficar mais interessante. Raiz especial, né, professor? Raiz de 9,3 segundos, tá? Esse é o tempo que leva para um corpo solto de uma altura de 45 metros para ele chegar no chão. Ele demora 3 segundos. Professor, então vamos fazer o seguinte. Vamos manter essa altura de 45 metros, só que eu vou dar um impulso nesse corpo, só que para frente. Vamos lá? 8 metros por segundo. Assim ele vai numa trajetória parabólica. Professor, quanto tempo vai demorar para esse corpo chegar no chão? Depende só da altura, não depende da velocidade que você tem para frente. Para frente é independente do movimento para baixo. Então, se eu sei que a altura é de 45 metros, o que aconteceu quando eu soltei um corpo de uma altura de 45 metros? Ele demorou 3 segundos para chegar no chão. Então, se aqui é 45 metros, lembre que a velocidade inicial, quando eu soltei o corpo, a velocidade inicial para baixo era 0. Aqui, galerinha, quanto é a velocidade inicial que ele tem para baixo? Também é 0. Ele não está indo para baixo no começo. Ele só vai para baixo quando ele soltar, sair dessa superfície, tá? Então, se ele largar, sair dessa superfície, ele começa a descer. Mas no início ele também tinha velocidade 0 para baixo, igual a nossa queda livre, tá? Idêntico à nossa queda livre. Então, por favor, quanto tempo demorou para esse corpo chegar no chão? Eu só olho para a altura. Eu não dependo dessa velocidade que eu tenho para frente. E se a altura é 45, eu vou ter que lembrar como é que se calcula um tempo de queda. Muito simples, professor. O tempo de queda é a raiz quadrada do dobro da altura sobre a gravidade. Eu falo dessa linguagem que usa na álgebra para o aluno, dificilmente ele lembra dessa equação. Mas quando eu digo assim, dobra a altura, dá 90. Agora calcula a raiz especial, que é aquela raiz que corta o zero, ou seja, estou deslocando a vírgula uma casa para a esquerda. 3 segundos de queda. Por incrível que pareça, eu estou usando a mesma linguagem, tá bom? Eu estou usando a mesma fórmula, só que eu estou usando só aritmética. Professor, o que esses 3 segundos vai influenciar para frente? Fácil. Eu disse para você que a velocidade para baixo vai aumentando de 10 em 10, mas a velocidade para frente não muda. E o que a velocidade para frente está me dizendo? Essa velocidade está de 8 metros por segundo. Está me dizendo que a cada segundo você vai 8 metros para frente. Então, se a queda demorou 3 segundos, então vamos lá. Primeiro segundo, professor. Primeiro segundo.
No primeiro segundo, esse corpo foi 8 metros para frente. No próximo segundo, professor, esse corpo foi mais 8 metros para frente. No outro segundo, professor, esse corpo foi mais 8 metros para frente. Ou seja, ele teve um alcance horizontal de 3 vezes 8. Quer dizer que para frente sempre vai ser espaços iguais, professor, em intervalo de tempos iguais, sim. Isso quer dizer que na horizontal, nós temos um movimento uniforme. E vocês sabem que a função horária é S igual a SO mais VT. Ou seja, o que o tio chama de sorvete, tá? Professor, mas aí se eu considerar a posição inicial 0, ou então se eu jogar esse cara para o primeiro membro, se você jogar para o primeiro membro, ele vai subtraindo. Então, a variação de espaço será só a velocidade vezes o tempo de queda. Então, o tempo de queda vezes a velocidade que você tem para frente, que é também conhecida como Vx, vai me dar o espaço percorrido na horizontal. Então, eu faço assim, ó. Tempo de queda, dobra, desloca a vírgula para a esquerda e calcula a raiz. Pronto. Pega esse tempo de queda e multiplica com a velocidade que eu tenho para frente. Vai dar a distância, que é o alcance horizontal. A distância que essa bola caiu. Vamos fazer outro exemplo? O impulso que você deu nesse corpo fez com que ele adquirisse uma velocidade de 6 metros por segundo para frente. Isso foi feito numa altura de 125 metros. Então, por favor, qual é a distância horizontal que esse corpo vai cair? Qual é o alcance horizontal? Esse corpo vai cair. Que é distância, professor? A distância que esse corpo vai cair é sempre a velocidade para frente multiplicado com o tempo de queda. Sempre Vx vezes tempo de queda. Então ficou fácil. Porque se eu dobro a altura, dá 250. Vou dividir pela gravidade, quer dizer que a vírgula vai deslocar uma casa para a esquerda. Então eu corto 0. E raiz de 25 dá o quê? 5 segundos. Esse é o tempo de queda. O que eu faço com esse tempo de queda? Lembram que o alcance é a velocidade que eu tenho para frente vezes o tempo de queda. Vamos interpretar? Está dizendo que a cada segundo você percorre 6 metros para frente. Se foram 5 segundos, então ele percorreu uma distância para frente de 30 metros. Tudo bem? Com isso, nós já estamos prontos, tá, para resolver essas 5 questões de sala da apostila de vocês na parte de lançamento horizontal. Então, eu vou colocar a primeira questão aí para vocês, depois a gente volta com a resolução. Vamos lá. Voltamos então para a nossa questão. A questão diz que nós temos um disco e tem um ponto na periferia desse disco. Tem um pontinho. E esse disco está girando. Esse disco está girando e a pessoa que vai atirar nesse alvo, ele quer acertar nesse ponto. Então a pessoa joga um dado e esse dado tem que acertar naquele ponto. Só que diz na questão que ele mira no centro. Mas sabe por que ele mira no centro se ele quer acertar? É num ponto que está na periferia. Porque ele sabe que no lançamento horizontal, até esse dardo chegar lá, ele vai ter um movimento para baixo, devido à ação do campo gravitacional. Então ele vai mirar no centro para que tenha aqui uma chance de acertar no ponto. E ele quer acertar no ponto quando ele estiver na parte inferior. Observa quando ele atirou o dardo, está dizendo no texto que estava na parte superior esse ponto. Então quando ele jogar o dardo, esse ponto já chegou aqui embaixo. Ou seja, esse ponto deu meia volta. Vamos calcular então qual é a distância percorrida em meia volta. É fácil. A distância percorrida em meia volta é só calcular a metade do comprimento da circunferência. Então, professor, como é que calcula uma circunferência? Uma circunferência, o comprimento dela são 2 pirralhos. Tá bom? Comprimento da circunferência, 2 pirralhos. E qual é o raio, professor, que ele considerou no texto? Ele considerou um raio de 45 centímetros, que é 0,45 metros. Basta dividir por 100 para transformar de centímetro para metro, né?
centímetro, a centésima parte, né, do metro, tá bom? E agora, professor, vou substituir esse raio, ficando então 2π vezes 0,45. O dobro de 0,45 é 0,9 vezes π. E eu vou considerar o π aproximadamente 3,1. Ele não deu o valor de π, então a gente considera 3,1. Só que eu não posso botar 3,14? Pode, vai ter um pouco mais de trabalho, mas você vai encontrar um valor muito aproximado, tá bom? Então eu vou ficar com 9 vezes 1, vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, nós temos duas casas decimais, ou seja, o nosso comprimento da circunferência é aproximadamente 2,8, tá? 2,8 metros. É o comprimento da circunferência. Mas lembra, o ponto estava na parte superior e ele quer acertar quando ele estiver na parte inferior. Logo, esse ponto percorreu, professor, somente a metade dessa circunferência. A distância, então, fica metade da circunferência para a gente, é a metade de 2,8, ele só percorreu 1,4 metros. Esse ponto percorreu 1,4 metros. Por que eu preciso dessa distância que o ponto percorreu? Porque ele diz que a velocidade, galerinha, dessa periferia, né, a velocidade desse disco, ele diz que a velocidade é igual a 4,5 metros por segundo. Essa é a velocidade. Assim, como eu já tenho o espaço que ele vai percorrer e tenho a velocidade, eu posso calcular o tempo aproximado que levou para ele chegar na parte inferior. Vamos fazer o cálculo? Professor, como o movimento é uniforme, então eu vou dizer que a velocidade é o espaço percorrido pelo ponto, por esse ponto, não pelo dardo que ele jogou, tá? Dividido pelo tempo. A velocidade, 4,5. O espaço, 1,4. Dividido pelo tempo, vou descobrir o tempo então. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter 4,5 ΔT igual a 1,4. O tempo, então, vai ser 1,4 sobre 4,5. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar um valor aproximadamente igual a 0,3 segundos. Pronto. Então, essa primeira questão, ela só tornou um pouco mais difícil, tá? Porque tem essa parte inicial que envolve o movimento circular uniforme, envolve o conhecimento da geometria plana, né? Circunferência, mas tendo esse conhecimento de que o tempo foi 0,3 por dardo chegar lá, ficou mais fácil agora. Por que, professor? Vamos ver então esse lançamento horizontal, já considerando que nós temos a informação do tempo que levou para ele chegar, tá, nesse alvo. Vamos lá. Por simplicidade, aqui eu considerei o nosso dardo como sendo uma bola, tá? E essa bola vem, só que ela não vai na horizontal, ela desce, tá bom? E quando ela desce, isso foi um lançamento horizontal. Olha só, foi um lançamento horizontal que foi feito. E ele acertou nesse ponto, quando esse ponto estiver aqui embaixo. Professor, então isso aqui é a queda dele em relação a esse nível, né? Exatamente. Então, em relação a esse nível, teve uma queda. Lançamento horizontal, lembra que você tem um movimento para baixo e para frente. Como eu sei que a distância para frente é de 6 metros, lembra que nós estávamos calculando o alcance? Esse alcance é a velocidade que você tem para frente vezes o tempo de queda. Esse tempo de queda é para sair desse nível para esse. Tá? Então, professor, nós temos essa distância? Temos. Essa distância de 6 metros, é a distância que você está do alvo. Professor, a distância é 6. A velocidade que eu tenho para frente, professor, é o que a questão quer. É a velocidade Vx, a velocidade com que ele jogou o dardo. Essa velocidade eu não tenho. Mas eu tenho um tempo de queda, o tempo que levou para ele sair desse nível para esse nível, para acertar o ponto, o alvo? Tenho. Foi de 0,3. Passando 0,3 dividindo, a nossa velocidade de lançamento foi 6 sobre 0,3. Deslocando a vírgula, fica 60 por 3. Então, a nossa velocidade é de 20 metros por segundo. Então, ele jogou com 20 metros por segundo. Essa é a resposta, que é a alternativa D.
Ok? Espero que você tenha entendido a resolução dessa primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Vamos lá, então. Essa segunda questão é para te mostrar que o lançamento horizontal é fácil. A questão anterior é que envolvia outros detalhes, como movimento circular uniforme e circunferência, por isso que ficou um pouco mais complexa, tá? Mas observa aqui uma questão que só trabalha com aquela parte de lançamento horizontal. Uma pessoa quer sair daqui, quer soltar desse ponto, né, desse canto, que ele chamou de X, e quer chegar no ponto Y. Ele vai pular. Só que esse pular ficou muito estranho naquela questão. Porque pular dá uma ideia de que vai ser um lançamento oblíquo no começo. Ó. Mas não, esse pular, na realidade, é como se ele estivesse só pegando velocidade aqui, direto para o Y. Ele não vai dar um impulso para cima, tá? Senão seria um pedaço aqui, o comecinho aqui seria um lançamento oblíquo. Professor, então, vamos só considerar como se fosse uma bola saindo daqui com uma certa velocidade para chegar no ponto Y. Sim, por simplicidade seria isso, tá? Vamos lá, então? Qual é essa velocidade mínima, professor? Que é essa velocidade Vx para ele chegar lá? Muito fácil, porque esse alcance eu já conheço que é de 3 metros. E eu não posso esquecer que essa distância horizontal que você percorre é sempre a velocidade que você tem para frente, que é o Vx, vezes o tempo de queda. Eu já tenho essa distância? Já? 3. Eu tenho o Vx? Não. Eu tenho aqui o tempo de queda? Também não, mas o tempo de queda dá para encontrar, porque eu tenho a altura. Lembra da altura? Como é que faz aquela dica do tempo de queda? Dobra. Quanto é o dobro, professor, de 1,8? Dá 3,6, né? 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Só que você lembra que tem que dividir pela gravidade. Não tem aquele zero para cortar, mas eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, ficando então 0,36, ok? Lembra que tem que dividir pela gravidade. Depois, no final, tira a raiz, e a raiz disso vai me dar o tempo de queda, que é 0,6 segundos. Não esqueça que esse cálculo que eu estou fazendo, essa dica que eu estou dando, saiu de onde, professor? De que tempo de queda é igual a raiz quadrada do dobro da altura sobre, professor, a gravidade. Vamos ver, então. Ficou a raiz de quem, professor? O dobro da altura. A altura é 1,8 dividido por 10. Então, ficou, professor, o dobro de 1,8 vai dar 3,6. Dividido por 10 vai dar a raiz de 0,36. O resto você já sabe. O tempo de queda é igual a raiz de 0,36, é 0,6. Observa, né, que dá uma impressão de que isso é difícil, mas aqui dá a impressão de que é fácil. Esse cálculo aqui, que eu dobro, desloca a vírgula uma casa para a esquerda e calcula a raiz. É o mesmo cálculo, tá bom? Já tem o tempo de queda, professor, que é 0,6. Então, eu vou encontrar essa velocidade mínima, essa velocidade que ele tem para frente, passando 0,6 dividindo. Assim, para finalizar, a minha velocidade Vx será 3 sobre 0,6. Então, Vx será quem, professor? 30 dividido por 6. Desloca a vírgula uma casa embaixo e uma casa em cima. Então, a velocidade Vx será 5 metros por segundo. Só para mostrar que está mais fácil, tá? Só está muito cálculo aí. Não, esse cálculo que eu só mostrei para você, que realmente isso aqui funciona. Mas eu não precisava fazer esse cálculo. Então, eu espero que você tenha compreendido essa segunda questão. Então, vamos partir agora para a terceira questão. Vamos lá. Então, nossa terceira questão, ele tem uma situação de um avião que voa a velocidade de 360 km por hora a uma altura de 125 metros. E vai soltar mantimentos, um pacote de mantimentos. E esse pacote de mantimentos, não esqueça, qualquer objeto que está preso ao avião tem a mesma velocidade do avião. Então, quando se desprender o pacote, ele vai ter um lançamento que nós chamamos de lançamento horizontal. E vai cair a uma distância do bote, que segundo a questão, essa distância é de 5 metros. Ele quer saber, então, que distância esse bote está desta direção horizontal quando ele soltou o pacote. Então, eu sei calcular esse alcance, professor, sei.
Ensinei para vocês a calcular esse alcance. Então, se eu calcular esse alcance, para saber a distância que fica o bote, basta pegar esse alcance e somar mais quem? Mais 5 metros, que é a distância que esse mantimento tem que chegar próximo do bote. Então, vamos lá. Olha só que ele usou de altura, 125 metros. Nós já calculamos isso. Nós usamos um exemplo de queda livre que a altura era 125 metros. Então, professor, eu posso dizer o quê? Que nosso 125, se eu dobrar, dá 250, raiz especial, raiz de 25 é 5 segundos. Pronto. Esse pacote, então, demorou 5 segundos para chegar aqui. Só que a velocidade que ele tem para frente é de quanto? Eu vou simplificar aqui, vou dividir, né, por 3,6 e vou transformar essa velocidade em metros por segundo, tá? Então vai ficar aqui, hein, professor? 360 dividido por 3,6, desloca vírgula, fica 3.600 sobre 36, que dá 100. Então, nossa velocidade para frente é de 100 metros por segundo. Se a velocidade é de 100 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo percorre 100 metros para frente. Demorou quanto tempo, professor? 5 segundos. Alguém lembra como calcula esse alcance? Vai ser a velocidade Vx multiplicado com o tempo de queda, e o tempo de queda foi de 5 segundos, tá? Tempo de queda, 5 segundos. Velocidade Vx, professor? Velocidade Vx é 100. Tempo de queda, 5. Essa distância, então, foi de 500 metros. Somado com 5, nossa resposta, a distância que o bote tem que ficar é de 505 metros, que é a resposta. (505 metros), que é a alternativa, a letra E. Respondida a nossa terceira questão. Vamos partir agora para a quarta questão. Vamos lá? Vamos lá, então? Nossa quarta questão, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Por quê? Porque ele quer a velocidade com que ele atingiu o solo. Ele chega no chão. Só que nós temos tanto velocidade para frente, quanto velocidade para baixo. Então, se ele tem velocidade para frente e para baixo ao tocar o chão, ele quer a resultante. E a resultante é a resultante desses vetores, que é justamente calculada aqui pela regra do paralelogramo. Nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, porque o ângulo formado é de 90 graus. Vamos lá, então? Professor, qual é a velocidade que ele tem para frente? Ele diz que a velocidade para frente é de 5 metros por segundo. Para frente eu já conheço. O professor diz que ele foi lançado com 5 metros por segundo. É só lembrar que a velocidade para frente nunca muda. A velocidade para frente é constante. Tá bom? E para baixo? Muito fácil. Por quê? Porque ele tem velocidade 5 para frente, que é Vx, e tem a distância, que é o alcance. Lembra quem é o alcance? O alcance é a velocidade Vx vezes o tempo de queda. Eu vou descobrir o tempo de queda. E com o tempo de queda eu posso descobrir quem é essa velocidade que ele ganhou para baixo, tá? Vamos lá, então. Distância, 5. Velocidade Vx, 5. Tempo de queda, então, professor, passo 5 dividindo, nós vamos ter 5 sobre 5. Então, galerinha, o tempo de queda foi de 1 segundo. Ele demorou 1 segundo para cair. 1 segundo para chegar no chão. E lembrem que a cada segundo, a velocidade que você ganha para baixo é 10. Por quê? Porque a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, se eu tiver num planeta que a gravidade são 8 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo de queda, a tua velocidade aumenta 8. Tiver num planeta que a gravidade é 5 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo, a tua velocidade aumenta 5. Então, se a gravidade próximo da superfície da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo que um corpo está caindo, ele aumenta 10 unidades na sua velocidade. Então, nesse caso aqui, professor, se a velocidade para baixo no início é 0, 1 segundo depois, a velocidade será quanto? 10. Se você quiser usar a nossa função, porque na vertical nós temos um movimento uniformemente variado. Se você pegar a velocidade final igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, você vai descobrir essa velocidade. Só que isso é na direção y. Nós estamos considerando a vertical. Quem é a velocidade final y? Não sei. Mas a inicial é 0.
Aceleração da gravidade, 10. E o tempo de queda, professor, foi 1. Então, a velocidade final, y, será 10 metros por segundo. Então, nós temos ali 10 e 5, formando 90 graus. Então, usando o teorema de Pitt, eu encontro a velocidade resultante. Velocidade resultante é a hipotenusa. Então, vai ficar ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso fica, então, uma raiz quadrada de 10 ao quadrado, 100. 5 ao quadrado, 25. Então, dá 125. Professor, 125 não é 5 vezes 25? É. Então, nossa velocidade resultante, né? Ao tocar o chão, fica com que velocidade, professor? Raiz de 25, ó, é 5. Então, fica 5 raiz de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade com que esse corpo bateu no chão, tá? Então, vamos para a nossa quinta e última questão. Espero que você tenha compreendido aí a quarta e não esqueça. Sempre que ele pedir velocidade com que toca o chão, você calcula a velocidade para frente e para baixo e calcula a resultante sempre usando o teorema de Pitágoras. Vamos para a quinta, então? O fato de nós termos aqui distâncias iguais na horizontal, essas distâncias iguais, lembrem que vai ser sempre acompanhado de intervalo de tempos iguais. Então, nós temos aqui o tempo que levou para essa posição, é o mesmo tempo que levou para essa posição, que é o mesmo tempo que levou para essa. Então, nós temos aqui intervalos de tempos iguais. Ah, professor, na questão está dizendo que tem instantes diferentes. Não, os instantes são diferentes. Aqui, digamos que é um instante zero, aqui é outro instante. Aqui é outro instante. O que eu estou dizendo para vocês é que os intervalos de tempos é que são iguais, as variações de tempo. Tá bom? Isso é importante. Por quê, professor? Porque numa queda, lembra que o movimento que você tem para baixo é independente do movimento que você tem para frente. E numa queda, eu posso utilizar uma sequência lógica para intervalo de tempos iguais, que nós chamamos de sequência de Galileu, ou então PA de Galileu. Sempre que você solta um corpo, ele vai aumentando a velocidade. Então, ele vai percorrendo espaços cada vez maiores, tá? Ele vai percorrendo espaços cada vez maiores. E o que Galileu descobriu, professor? Que se essa primeira distância for y, essa outra distância, que é no próximo intervalo de tempo, é o triplo da primeira. E que o próximo intervalo, a queda que nós temos, é 5 vezes a primeira queda, a primeira distância. Então, se no primeiro intervalo de tempo nós vamos descer, por exemplo, 10 metros, no próximo intervalo de tempo a gente desce 30. No próximo intervalo de tempo a gente desce 50 metros. Então, vai depender muito do que eu me desloquei nesse primeiro espaço. Lembre que nossa sequência de Galileu, professor, vai ser como? Vai ser um espaço depois 3 vezes ele, depois 5 vezes ele, depois 7 vezes ele e assim por diante. É proporcional aos números ímpares, tá? Então, se eu tiver intervalo de tempos iguais, a partir aqui da velocidade vertical 0, nós vamos ter espaços respeitando a sequência de Galileu, sempre proporcionais aos números ímpares, tá? Em outra oportunidade, nós vamos demonstrar esta relação para vocês, que não é muito difícil, não. Vamos para cá, então, professor. Se o primeiro espaço vale 20, o próximo espaço que ele vai percorrer vai ser o triplo de 20. E o próximo espaço, 5 vezes 20, que é 100. Então, professor, nós vamos ter uma altura total de 180 metros. E a questão quer saber isso. Que altura ele soltou esse objeto? A altura foi de 180 metros. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.